Gente, teve jogo na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Flamengo, no qual o Atlético Paranaense perde do Flamengo por 1-0. O Flamengo sai classificado para a semifinal e espera São Paulo e América Mineiro para a decisão da semifinal da Copa do Brasil. O que aconteceu nesse jogo, né? O que queria o Filipão? O que queria o Dorival Júnior? Quem levou a melhor? Para iniciar falando, para a gente poder falar, entrar no vídeo, acho que a proposta do Filipão no jogo do Maracanã, tanto no jogo da Arena da Baixada, é o que o Filipão queria. Então a proposta do Filipão era isso, então ok, deu certo. O Filipão consegue sim anular a equipe do Flamengo. No momento que você consegue parar um Flamengo no Maracanã, que é quase que um fato, é uma situação impossível de acontecer pela qualidade do time, você conseguiu alcançar o seu objetivo. E o Inter e o Atlético Paranaense conseguiu essa anulação no Flamengo no Maracanã, mesmo o Flamengo chutando muito mais, tendo muito mais momentos de perigo contra a meta do Atlético Paranaense, mas a questão é que você não vai limitar o Flamengo a finalizar, mesmo que o teu time seja um time fechado. O Flamengo tem qualidade, um time que tem qualidade ele vai finalizar. Se você pegar alguns jogos, Liverpool versus Real Madrid, é Liverpool versus Real, isso mesmo, você vai ver várias vezes o Liverpool finalizando. Mesmo o Real tendo uma proposta mais reativa. Mas não teve como parar o Liverpool pela qualidade dos atletas do Liverpool. Assim também o Flamengo aqui. A qualidade de finalização desses jogadores são realmente enormes. São acima da média. Então eles sempre vão achar um espaço para isso acontecer. E ontem venceu ali o Flamengo, que buscou espaços, tentou achar espaço nesse cenário aqui da equipe do Atlético Paranaense. Você tem o Flamengo tentando achar esse daqui, vamos lá, tentando encontrar espaços aqui, que estava difícil realmente no primeiro tempo, até achei um Flamengo mais pesado, um Flamengo mais lento, um Flamengo tentando conduzir o jogo com mais passe curto, até eu acho pela velocidade do campo, pela questão de ser um sintético. E o que queria o Filipão nesse sentido? O Filipão ele queria neutralizar, na realidade, o centro do Flamengo, o meio do Flamengo, que é um meio realmente de muita qualidade. Principalmente o losango que esse Flamengo tem, que esse Flamengo faz esse losango, tem muita qualidade. O Filipão vem com três volantes, tentando com três volantes neutralizar esse meio do Flamengo, dois alas que ajudam bastante no meio central. Então aqui o Filipão teria uma superioridade numérica no meio e traria uma neutralidade ao meio-campo do Flamengo, que é esse losango. Mas onde o Flamengo não veio com um losango completo, quase, onde o Flamengo veio com muita movimentação. Tanto é que você tinha o Everton centralizado em alguns momentos. Tanto é que o Everton vinha buscar a bola aqui centralizado no fundo de campo. E isso acabou atrapalhando um pouco o que queria o Filipão. Aquilo que o Filipão buscava, que era neutralizar o meio campo, não foi tão neutralizado assim, porque o Flamengo usou uma estratégia de não usar tanto o meio. Até usou o meio em alguns momentos do jogo, mas vendo o Dorival Júnior, que quando ele usava esse meio campo, ele não tinha como trabalhar por dentro, porque você tinha aqui uma quantidade de jogadores que fechava fechava muito bem esse setor aqui, que é o setor de finalização do, da área do Atlético Paranaense, onde o atleta finaliza mais é nesse setor, nesse funil, e o Atlético Paranaense conseguia tirar essa possibilidade de finalização do Flamengo. O que fez o Dorival Júnior? O Dorival Júnior começou a achar espaço pelas amplitudes. E é uma realidade, no momento que o time adversário ele baixa sua linha aqui, nessa região central, nesse funil, você vai ter que ter amplitude com seus jogadores para você achar espaço nas amplitudes. Em alguns momentos você vê o Felipe Luiz achando esse espaço aqui na amplitude, abrindo bastante, porque o Arrascaeta entrava por dentro para trabalhar por dentro, então você tinha o Felipe Luiz que trabalhava por fora, em alguns momentos fazendo esse fundo de campo, enquanto a Arrascaeta vinha trabalhar por dentro, tentando aí também achar um espaço para fazer essa movimentação. O Vidal também vinha trabalhar por dentro, também vinha ajudar bastante aqui nessa fase de lado de campo. O Gomes apoiava bastante aqui o Felipe Luiz desse lado de cá.
do lado esquerdo e tentava o Flamengo achar um meio de achar um caminho por dentro. Mas quando o adversário fecha por dentro, o caminho ele tem que ser pela amplitude. Quando o adversário dá amplitude, um exemplo, se o Atlético Paranaense fizesse isso aqui, amplitude, abrisse o jogo totalmente. Vamos tirar isso daqui que está atrapalhando aqui, né? Vamos lá. Se o Atlético Paranaense abrisse o jogo totalmente nesse sentido, aí sim você teria que ter uma questão de trabalhar por dentro. Aí sim você ia ter que vir a trabalhar por dentro, porque esse time ele está tirando a tua amplitude, ele está abrindo os seus jogadores na linha, na última linha, e tira teu corredor. Então se ele tira teu corredor, o caminho que tu tem é por dentro. Mas não era essa questão do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tirava do Flamengo a possibilidade do centro, do funil. E aí ficava difícil para o Flamengo criar. O Atlético Paranaense tentou de algumas maneiras. Você vê que o Fernandinho era o cara que apoiava bastante aqui nesse lado de campo. Quando o Atlético Paranaense tinha a bola, o Atlético Paranaense tinha o Fernandinho aberto por esse lado de campo. Ele parecia mais ou menos um meia, digamos assim. Mas na realidade a intenção era fazer um bloqueio ao Vidal, ou seja, ao João Gomes, que eram jogadores que trabalhavam em linha nesse jogo. Era mais para fazer um bloqueio na realidade. Esses volantes veio mais para fazer isso aqui, ó. Bloquear a criação do Flamengo no meio central. Tanto é que o Fernandinho aparecia bastante desse lado de campo. Uma coisa que eu achei muito complicada é que ele tinha o Terãs, que fazia movimentação, né, jogador de mais velocidade, mais mobilidade, mas ele tinha uma peça morta que era o Pablo no jogo, que o Pablo ficava muito aqui, ó, entre os dois zagueiros do Flamengo, e ficar entre os dois zagueiros do Flamengo quase que impossível o Pablo tentar alguma coisa aí nesse meio. Então o Pablo ficava quase que isolado. Em alguns momentos você tinha o time do Atlético Paranaense muito espaçado em campo, em alguns momentos, na intenção até de espaçar o Flamengo também, tentando induzir o Flamengo a espaçar o campo também. Nisso eles abriram espaço para eles trabalharem no meio, mas acabou não acontecendo. Mas foi um jogo que o Filipão tentou uma estratégia, até então ali no momento ok, um jogo com muita marcação, o Atlético Paranaense marcou muito bem. Eu acho que foi uma marcação muito forte do Atlético Paranaense, muito efetiva. E o Flamengo sai com a vitória. Vou mostrar algumas imagens aqui pra gente conversando desse jogo do Flamengo e do Atlético Paranaense. Mas tentaram estratégia as duas equipes e o Flamengo achou um caminho que era amplitude realmente. E deu certo com aquele golaço do Pedro, né? Aqui vocês podem ver a imagem, né? Eu fiz aqui um triângulo aqui que realmente você tinha Terãs, Pablo e Fernandinho. O Fernandinho muito próximo ao Vidal, era aquele bloqueio da movimentação do Vidal. O Flamengo tentando abrir espaço para sair jogando. E era para fazer uma pressão, uma marcação muito forte na equipe do Flamengo, uma marcação firme. Muito é que algumas pessoas aí colocou, né, vencer o futebol, mas o futebol ele não é apenas uma forma de jogo, não é apenas o proativo, não é apenas um time que não marca, um time que mais ataca. O futebol ele é amplo, ele também é marcação. Ele é uma marcação por zona, ele é uma marcação individual, ele é uma marcação individual mais técnica, uma marcação individual mais dura também, um pouco mais firme, como foi do Atlético ontem, isso faz parte do jogo. Esse é o futebol. O futebol não é só aquilo que hoje a imprensa, né, digamos algumas pessoas de imprensa que se dizem entendedores de futebol, mas não são na verdade, acha que o futebol é apenas proativo, não é. O futebol ele é aberto, ele é amplo, ele é amplo. Muitos treinadores venceram o título sendo reativos, como nós temos o Abel Ferreira aí no Palmeiras, vencendo 2 títulos seguidos, Copa do Brasil, sendo reativo e com muita qualidade, com muito equilíbrio. Aqui vocês podem ver agora aqui, ó, quando o Flamengo tinha a bola, vocês podem ver uma marcação muito forte do Atlético Paranaense, realmente eles aproximavam bastante, era uma marcação firme, tentando dar superioridade numérica no último setor, tirando a possibilidade do Pedro receber essa bola. Mas o Flamengo tinha um caminho, cara. E o caminho do Flamengo era isso aqui mesmo que eu falei agora pra vocês no finalzinho do vídeo. Quando eu mostrei o campinho lá tático. Aqui você tinha um Atlético com uma superioridade numérica sobre o Flamengo, tentando tirar a possibilidade de movimentação. Aqui também é um elo quase perdido, aqui o Arrascaeta aqui no meio desses jogadores. Mas aqui você tem o Felipe Luiz atacando esse espaço vazio. E a bola podia chegar aqui pro Felipe Luiz, porque esse espaço na amplitude ele se torna vazio, ele se torna vago. O espaço na amplitude, tanto espaço na amplitude, tanto espaço na linha da primeira defesa do Atlético Paranaense. Se torna vago porque é uma equipe que compacta bastante e desce muito a sua primeira linha, juntamente com a sua última linha.
Então a possibilidade de você achar o caminho é muito mais fácil, muito mais tranquilo ali para você achar um caminho. Aqui você vê o Atlético Paranaense atacando do lado com o Abner, né? O Abner jogou muito por esse lado, o Atlético Paranaense foi o lado que ele mais utilizou no jogo, foi o Abner. Depois vou falar de números para vocês e vocês vão entender. Utilizou bastante aqui no mapa de calor, você vê que o Atlético Paranaense jogou mais por esse lado de campo. Você vê aqui uma situação, o Atlético Paranaense não tinha também como trabalhar pelo centro, porque em alguns momentos o Flamengo tinha uma superioridade aqui nesse setor. Quando essa bola chegava aqui, o Flamengo conseguia até neutralizar. Amplitude bastante que o Atlético Paranaense dava. É uma forma do Atlético Paranaense trabalhar, né? Do Furacão trabalhar é muita amplitude. E aqui aquilo que eu falei do Pablo. Você tinha um Pablo no meio de dois zagueiros aqui. Era praticamente um jogador isolado ali, que para receber a bola no meio de dois zagueiros é muito difícil, cara. Você tem o Léo Pereira e o Fabrício. São bons zagueiros de grande estatura, bem parecido com a do Pablo, então dificilmente ele ia vencer esse duelo. O Atlético Paranaense busca também ataques pelo lado de campo, tentando fazer triangulações que eles gostam de fazer bastante, mas o Flamengo ganha na superioridade numérica. O Atlético Paranaense tenta abrir esse caminho aqui, ó. Atacar os espaços na frente do bloco, que também é uma ideia. Aqui você pode trabalhar triangular, aqui você pode trabalhar tabela de ultrapassagem, finalização de fora. Vários fatores você pode fazer nesse momento, quando essa bola chega nesse setor. É um risco. Mas aqui, esse lance eles vão neutralizado e não conseguem chegar até lá. Novamente aqui, um Atlético Paranaense fazendo pressão na saída do Flamengo. Eles fizeram, em alguns momentos, uma certa pressão alta, ensaiaram uma pressão. Até que o Flamengo buscou alguma jogada longa, mas jogada longa que não tinha efetividade, porque dessa vez o Pedro foi bem marcado, tanto o Arrascaeta. Quando essa bola longa ia chegar aqui, você tinha o jogador do Atlético Paranaense em cima, fazendo essa marcação forte, essa marcação firme, tirando a possibilidade de domínio de bola, temporalização. E na temporalização você tem a progressão de ataque. Aqui eu coloquei o time do Flamengo, é bem interessante. Eu gosto de ver o jogo que é transmitido na Arena da Baixada, porque lá eles abrem o campo, né, assim na imagem, filmando, e você vê todos os jogadores do time adversário, do time que você tá lá assistindo, tanto do Flamengo quanto do Atlético Paranaense, você vê todo o campo, é bacana. E aqui eu marquei como o Flamengo tava em campo. Nesse momento, o Flamengo é um time que tem um modelo de jogo funcional, mas é um funcional que não tem posição fixa. Os jogadores se movimentam bastante do Flamengo. Aqui você pode observar, tá ok os dois zagueiros aqui. Aqui você tem o Felipe Luiz fazendo amplitude, você tem o Vidal, você tem o João Gomes, você tem o Gabriel voltando aqui, já para fazer a função do Everton Ribeiro. Você já tem o Rodinei, mas você tem o Everton Ribeiro aqui nesse setor. Você tem o Everton Ribeiro aqui nesse setor, no setor que seria o Gabriel, tá o Everton Ribeiro, Arrascaeta e Pedro. Então você vê um Flamengo aí no 2-5-3, né, digamos. O Flamengo nessa numeração 2-5-3, é um Flamengo que vinha tentar ocupar o meio. Essa faixa de meio, o Flamengo tentava dar muita amplitude e ocupar com muita movimentação essa faixa de meio do Atlético Paranaense, porque é um time que desce muito suas linhas. Como eu falei, o bloco do Atlético ele desce demais a última linha. Então tu tem um espaço enorme aqui para trabalhar nesse setor contra o Atlético Paranaense. Aqui mostrando para vocês o Felipe Luiz, né? Felipe Luiz ele trabalhou alguns momentos por dentro, saiu da amplitude, veio dar um apoio por dentro aqui, fazer tabelar justamente com a Arrascaeta. Aqui você tem digamos um quadrado quase aqui da equipe do Atlético do Flamengo, né? Trazendo superioridade numérica nesse setor também. Então, como eu falei, foi um jogo muito estudado pelo Flamengo. O Flamengo, com certeza, o Flamengo buscou muito estudar o que fazer com o Atlético Paranaense. Assim também como o time do Filipão estudou bastante o que fazer contra o Flamengo. Até então, como falei, eles conseguiram, queira ou não, neutralizar o Flamengo, né? Conseguiu até parar um pouco esse Flamengo, que é um time... Poxa, se você vai jogar pra cima do Flamengo, você corre um grande risco de tomar goleada, cara. Futebol também é estratégia, então o Filipão usou uma estratégia que pra uns é ruim, pra outros não. Mas tá na semifinal da Libertadores, tá brigando lá em cima no Brasileirão e caiu na quarta de final da Copa do Brasil. Será que é um trabalho ruim assim? Aqui você pode ver que o Flamengo acha o espaço. Aí sim, nesse momento, entre o segundo tempo, no final do primeiro tempo, o Flamengo já começa a achar um caminho. E no segundo tempo, o Flamengo acha esse espaço. O espaço era pela amplitude, o espaço era com o Rodinei. O Rodinei é esse cara de fundo, é esse cara que te dá amplitude, te dá velocidade. Aqui você vê o primeiro lance, a tentativa do Everton buscar o Rodinei, atraindo a marcação do Atlético Paranaense. Aqui novamente você vê um Flamengo que tenta ainda trabalhar
por dentro, com losango, tentando trabalhar por dentro, mas esse trabalhar por dentro não dá, que há uma superioridade numérica do Atlético Paranaense nesse setor. Então a amplitude era o caminho para o Flamengo achar o gol. Novamente aqui você vê o Flamengo trabalhando daqui com o João Gomes, vai buscando o Everton, que perde a bola aqui. Everton vai buscar o Rodinei nesse lance. Aí começa, o Everton chama a atenção dos jogadores do Atlético Paranaense, né? Atrai os jogadores do Atlético Paranaense para dar liberdade de filtração para o Rodinei nas costas dessa linha. E aí o Rodinei faz essa filtração nas costas, consegue achar esse caminho também. Ali ele chuta, o goleiro defende nesse palma para fora. Aqui novamente uma tabela de ultrapassagem, o Rodinei passa essa bola para o Everton, avança nas costas dos jogadores, esse jogador já tem a atenção do Everton aqui também, e o Rodinei consegue de fundo receber essa bola sozinho aqui no fundo de campo. Aqui continuação da jogada, o Rodinei recebe essa bola nas costas novamente nessa linha, sozinho, no qual recorre o gol do Pedro, né? Acaba sendo esse golaço do Pedro aí, você pode falar que é bicicleta, outros falam que é um testículo, mas é um golaço, não interessa. Gol em semifinal e que classifica o time é golaço. E aí você pode ver depois que faz o gol o Flamengo baixa as linhas, depois que o Flamengo faz o gol, o Flamengo vai para reatividade, baixa bastante suas linhas e aí comete alguns erros, tá? Erros no qual eu estou mostrando aqui. O Flamengo que volta uma linha de 3, deixa muito espaço aqui para uma sobrecarga sobre o Rodinei, é um perigo enorme isso, essa linha curta, e os jogadores ainda estão voltando aqui, os 3 jogadores para completar essa defesa. Isso não é o que o Dorival quer. Aqui novamente, você vê um Flamengo voltando, de novo espaço novamente, linha quebrada de novo do Flamengo, 2 jogadores ficando aqui, dando totalmente o espaço para a equipe do Atlético Paranaense trabalhar. Por isso que o Flamengo passou um vexame no finalzinho aí, um sufoco. Novamente aqui, você vê um Flamengo de novo, a linha quebrada, jogador voltando totalmente descompassado, a linha de 3 aqui está correta, mas o espaço aqui é quebrado, que o Felipe Luiz tem que sair da sua linha sustentada, que ele deveria estar aqui, para marcar um jogador aqui, porque essa primeira linha do Flamengo está totalmente quebrada. Se ela tivesse aqui completa, esse jogador faria essa movimentação, não o Felipe Luiz teria que sair da linha sustentada aqui. Saindo o Felipe Luiz, você tem a possibilidade desse jogador do Atlético entrar aqui e receber essa bola aqui nas costas, e ficaria terrível ali, poderia sair um gol para a equipe do Atlético Paranaense. Aqui estou mostrando números para vocês, tá, do jogo. Quem quiser dar uma olhadinha, dá uma pausa aí, dá uma olhadinha nos números. Os números completos aqui do jogo que ocorreu nesse jogo entre Atlético Paranaense e Flamengo. Realmente o domínio do Flamengo. Tem um domínio e finalização, principalmente. Uma só do Atlético, 8 do Flamengo. É um Flamengo dominante no jogo e posse de bola também, 60-39. Vocês podem dar uma olhadinha aí também, tranquilamente, que vocês vão ter uma ideia do que ocorreu. Então os números não mentem, né? Teve um certo domínio sim no Flamengo. Um certo não, bom domínio, né? Até pela proposta do Filipão. E aqui também eu acho interessante, cara, eu marquei aqui pra vocês, o Everton Ribeiro ele trocou mais passes com o Rodinei, trocou 14 passes com o Rodinei. O Léo Pereira ele trocou mais passes com o Felipe Luiz, trocou 20 passes com o Felipe Luiz. O jogador que deu mais passe do Atlético Paranaense, é bom a gente falar, é importante, foi o Abner. Então o jogo do lado do Abner foi muito utilizado ali, o Abner deu 46 passes, muito pouco, 46 passes. Posse de bola foi o Abner também, 134 vezes a bola passa pelo pé dele. No Flamengo, Felipe Luiz foi o cara que mais passou a bola. Teve mais passes, 78 passes. Então a gente vê o jogo assim, pensa que o Felipe Luiz não tocou tanto na bola, né? E posse de bola também o Felipe Luiz, 224 vezes a bola passa pelo Felipe Luiz. E o segundo, o Rodinei, 220 vezes a bola passa pelos pés do Rodinei. Mostra como o Flamengo trabalhou pela amplitude, né? Pelo que eu tô falando aqui pra vocês, mostra bastante que o Flamengo trabalhou pela amplitude de campo. Então os números ajudam a gente a não se enganar. Beleza, gente? Esse é o vídeo, espero que vocês gostem. Deixa um like, um comentário, um dislike, uma sugestão. E a gente volta aí de novo para falar mais um pouquinho sobre futebol, beleza? Um abraço, até a próxima.